Boa noite, amados. A meditação da noite do dia 9 de agosto de 2022 tem por título O Comandante do Céu. E o verso principal está em Filipenses 2:7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Cristo foi o único ser livre de pecado que já existiu na Terra. Apesar disso, viveu por aproximadamente 30 anos entre os ímpios habitantes de Nazaré. Esse fato é uma repreensão aos que pensam depender de lugar, riqueza ou prosperidade para ter uma vida irrepreensível. Tentação, pobreza e adversidade, essa é exatamente a disciplina necessária para o desenvolvimento da pureza e firmeza. Jesus viveu em um lar de pessoas simples e desempenhou de maneira fiel e alegre sua parte nas responsabilidades da vida doméstica. Havia sido o comandante do céu e anjos tinham prazer em cumprir suas ordens. Naquele momento, ele era um servo voluntário e um filho afetuoso e obediente. Aprendeu um ofício e trabalhava com as próprias mãos na oficina de carpintaria de José. Vestido com a simplicidade de um operário comum, caminhava pelas ruas da cidade, indo e voltando em seu humilde labor. Não usava o poder divino de que dispunha para aliviar os próprios fardos ou diminuir seu trabalho. À medida que Jesus trabalhava na infância e na juventude, sua mente e seu corpo se desenvolviam. Não usava com descuido as forças físicas, mas as conservava em boas condições, a fim de fazer o melhor trabalho possível em todos os sentidos. Não queria ser imperfeito, nem mesmo no manejo dos instrumentos de trabalho. Era perfeito como trabalhador, assim como do caráter. Pelo exemplo, ensinou que devemos ser produtivos, que o nosso trabalho deve ser executado com exatidão e esmero e que um esforço assim é honroso. As atividades que ensinam as mãos a ser úteis e educam os jovens a desempenhar as responsabilidades da vida aumentam a força física e desenvolvem todas as habilidades. Todos devem fazer alguma coisa que lhes seja útil ou que ajude aos outros. Deus designou o trabalho como uma bênção e somente o trabalhador dedicado encontra a verdadeira glória e alegria da vida. A aprovação de Deus, bem como sua amável certeza, está sobre crianças e jovens que desempenham alegremente sua parte nos deveres da família, partilhando responsabilidades do pai e da mãe. Esses filhos sairão de casa para ser membros úteis da sociedade. O Desejado de Todas as Nações, página 48, 49 e 72. Para refletir. Se Jesus, o comandante do céu, se mostrou disposto a se tornar humano e sacrificar a vida pela humanidade caída, deixando um exemplo tanto de caráter como de conduta, de que você está disposto a abrir mão por ele hoje? Jesus sempre ensinou que a gente deveria trabalhar. Jesus ensinou que a gente deveria respeitar o governo, deveria ser submisso ao governo. É claro que primeiro iria a lei de Deus. E a lei de Deus já dizia que a gente deveria ser honesto, já dizia que a gente deveria ser submisso ao que os nossos comandantes, ao que os nossos políticos pediam. Nós sabemos que Jesus falou sobre os impostos e também outros profetas e discípulos comentaram sobre esse assunto também. E o que acontece é o seguinte, Jesus ele era um trabalhador, ele era humilde, um simples carpinteiro. Isso ensina para nós, e essa meditação traz isso, que o trabalho ele deve dignificar as pessoas. E o trabalho dignifica o homem realmente. O trabalho realmente dignifica o homem. E Jesus, ele renunciou, eu digo, aos poderes, ele não teve nenhum privilégio. Ele renunciou ao cargo que ele tinha lá em cima, no céu, como o nosso comandante, como o nosso príncipe, para vir aqui se rebaixar o nosso nível. Eu digo se rebaixar o nosso nível, a pequenez que nós tínhamos, a pequenez com relação ao nosso tamanho, com relação a muitas outras coisas criadas por Deus, e também o nosso pecado. Então ele se rebaixou à tentação, ele se rebaixou ao poder do pecado, mas ele conteve o poder do pecado. E ele foi o exemplo de tudo aquilo que ele pregou, ele foi o exemplo de tudo aquilo que pregaram
né, que as pessoas inspiradas que escreveram a Bíblia pregaram. E ele foi exemplo de tudo isso, provando que a Bíblia ela é uniforme, que a lei de Deus ela é completa, ela não falha e ela também não varia. Ela se inova, ela se completa cada dia mais, porque ela sempre tem algo para nos ensinar. Então vamos refletir sobre isso, porque Jesus pede para que nós abramos mão de alguma coisa e nós tenhamos um papel significativo em contribuições, tanto no nosso lar, como varrer a casa, como lavar a louça, e fazer sempre com amor. É um desafio, né, amados? E também em serviços sociais, ajudando ao próximo ou simplesmente jogando lixo no lixo. Deus pede que nós façamos isso. Então, em algumas contribuições que nós servimos a Deus também. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós entendemos que o Senhor é o exemplo e que nós também precisamos ser. Queremos te pedir luz para que nós possamos sempre dar o exemplo como o Senhor foi. Possamos sempre servi-lo em pequenas coisas na nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.